Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. O tema da mensagem dessa noite é improváveis. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, você é o improvável. Agora vamos mudar. Olha para ele e fala assim: você foi um improvável. Porque hoje Deus está mudando a geografia da sua história. Se você acredita nessa palavra, abra sua boca e dê glória a Deus. Agora fala assim com o seu vizinho, ó, só vai dar certo. Fala com ele. Não, irmão, daqui a pouco você vai adiantar. Fala assim: só vai dar certo se você der lugar. Irmão, é hoje. É hoje. É hoje. Se acenda no seu lugar se você conseguir, dando glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Eu tenho a firme convicção que Deus fará algo extraordinário aqui essa noite, nesse período que nós estamos aqui. E o tema dessa mensagem mexe muito comigo. E às vezes você pode ter obtido o mesmo pensamento que eu quanto ao que é prosperidade. O que é ser próspero? Essa é a pergunta que às vezes nós nos fazemos, vendo a história de alguém. Alguns acreditam que prosperidade está em bens adquiridos. Outros acreditam que prosperidade é ter um bom carro, uma boa casa, uma conta, quem sabe, recheada de dinheiro para que esta pessoa possa ostentar. Fato é, Welton, que prosperidade tem muitos adjetivos a qual nós poderíamos usar. Só que eu aprendi na minha jornada de fé que a verdadeira prosperidade, ela vai além dos recursos ilimitados. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 13 que há pobres que são ricos e há ricos que são pobres. É muito forte isso. E baseado nesse versículo de Provérbios, tem uma história que eu quero compartilhar com vocês. Certa feita, Jonatas, um profeta foi pregar em uma pequena cidade. Chegando lá, a igreja cheia de pessoas, ele começou a ministrar a palavra de Deus. Quando de repente ele foi tomado pelo Espírito Santo e liberou uma profecia para aquele povo. Naquela noite, ele disse a seguinte mensagem: olha, o homem mais rico dessa cidade vai morrer esta semana. O homem mais rico daquela cidade estava fazendo parte daquele culto. Quando ele ouviu essa mensagem, ele foi tomado por temor, mas também ele pensava: olha, que esta semana agora se acelere, que esta semana passa rápido. A semana começou a se passar, chegou então a sexta-feira e chegou a notícia. Um homem havia morrido, mas não era o homem rico. Não era aquele homem que tinha diversas cabeças de gado, hectares e mais hectares de terra. Mas quem de fato morreu foi um homem que trabalhava para esse milionário. E aqui nós vamos para essa história.
E vamos meditar em Salmos 1, a partir do versículo 1. E daqui a pouco nós vamos voltar para ela. Amém ou não amém? Vocês estão comigo ou não? Como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore, fala assim, é como árvore. Não, de novo, é como plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, eu já vejo um monte de gente prosperando na Quadrangular São Joaquim. Mas veja bem o que o texto vai dizer, que nós somos como árvores plantadas. Veja bem, se nós somos como árvores plantadas junto à beira das águas correntes, quer dizer que nós somos uma árvore. Se nós somos uma árvore, nós geramos. Vou perguntar para esse lado aqui que eu acho que eles estão mais ligados. Se nós somos uma árvore, nós geramos. Mas veja bem, nós precisamos entender algo sobre a árvore que às vezes ninguém te explicou até hoje e eu quero te explicar. Kézia, uma árvore não gera frutos para ela mesma. Vou pregar para o lado de cá, acho que eles vão entender. Uma árvore não gera fruto para ela mesma. Agora aqui, se uma árvore, pastor Lucas, não gera fruto para si, é porque ela gera fruto para outras. Mas tem algo interessante a respeito do fruto de uma árvore. Ainda que alguém pegue todos os frutos que você tem, ainda que alguém retire todos os seus frutos, você ainda que alguém retire todos os seus frutos, você ainda continua produzindo, você ainda continua dando frutos. Por quê, pastor Júnior? Porque você está plantado junto à fonte da vida. Ei, e esta fonte não limita os seus recursos, mas ela multiplica, ela transborda e ela te faz prosperar. Então vamos lá. A verdadeira prosperidade não está baseada somente em recurso, somente em dinheiro. A verdadeira prosperidade não está no quanto você tem ou guardou, mas a verdadeira prosperidade está no quanto você está disposto a Vamos voltar para a história agora? O homem que era pobre, ele não tinha nada. Sim ou não? O homem que era pobre, ele não tinha nada, mas ele entregava tudo. E o homem que era rico, ele tinha tudo, mas ele não estava disposto a entregar nada. Então a riqueza que você tem em Deus não está baseado naquilo que você tem, está baseado naquilo que você... Vou repetir que só 2 pessoas entenderam. A verdadeira prosperidade não está baseada no quanto você adquiriu, no quanto você cresceu, mas no quanto você deu de frutos e se você está disposto a entregar. E eu paro por aqui. E agora eu começo a pregação. Posso continuar? Então eu vou falar a primeira chave dessa noite. Não fica com raiva do pastor Júnior. Pode?
Se você não decidir mudar hoje, Deus vai mudar você. Sabe por quê, irmão? Se você entrou por aquela porta é porque Deus não quer que você saia da mesma. Eu sinto que Deus vai começar a tocar pessoas de maneira sobrenatural, e o resultado você vai ver no final do culto. No final desse culto você vai ver o tamanho dos frutos. No final desse culto você vai ver o tamanho da colheita. Você crê nisso? O pessoal está animado hoje, hein? 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça, só tira quando eu pedir. A pergunta da noite é, para alguns que talvez não saiba, quem era Elias? Quem era Elias? Muitas pessoas já ouviram falar sobre Elias, mas não conhecem profundamente a história de Elias. Elias era um homem que foi levantado por Deus para acabar com a idolatria em Israel. Essa idolatria era promovida por um rei chamado Acabe. Fala assim, Acabe. Pode tirar ali. Acabe, caso você não saiba, é um nome bonito para você colocar no seu filho. Já começa aqui. Entenda que Elias tinha tanta credibilidade com Deus, que ele falou que não iria chover e de fato não choveu. Ele pediu fogo do céu e o fogo caiu. Após derrotar os profetas de Baal, aqui eu estou resumindo a história, a palavra de Deus vai dizer que Elias foge e é tomada por uma enorme depressão, por uma enorme angústia. Isso já está escrito a partir do capítulo 18, mas nós iremos trabalhar em cima do capítulo 17. Porque, pastor Júnior, é no capítulo 17 que vai dizer que quando Elias falou que não choveria, Deus o escondeu. Fala assim, escondeu. A palavra vai dizer que ele estava escondido em Querite, ao leste do rio Jordão. Agora a pergunta é: por que Deus fala para Elias ir de encontro com a viúva para ser alimentado? Porque o local onde Elias estava e tinha sido enviado por Deus, o rio havia se secado. Fala assim, o rio secou. Então, se o rio secou e ali havia uma provisão para que Elias ficasse escondido, Elias não poderia mais ficar ali. Agora, algo que me chamou a atenção: por que o rio secou se foi Deus que mandou Elias para ficar naquele rio? Você quer saber sim ou não? Querite não é destino, Querite é refúgio. Vou repetir: Querite não era o destino de Elias, Querite era um lugar temporário para que Elias se refugiasse. Vamos para a aplicação. Sabe por que o rio secou? Porque tinha chegado a hora de Elias sair daquele lugar. Não vou aprofundar, vamos cavar mais fundo. Sabe por que alguns rios se secaram na sua vida? Sabe por que algumas coisas pararam de acontecer? Sabe por que está faltando dinheiro na conta? Sabe por que
que você está se sentindo humilhado no ambiente que você está? É porque Deus está dizendo: ei, eu sequei o rio porque eu quero te levar para um novo ambiente. Eu sequei o rio para você entender que a provisão não vem de homens, que a provisão não vem de palavras de qualquer um. A provisão quem manda sou eu, a determinação. Ai, tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui essa noite? Olha aqui, o rio secou, porque Elias precisava se movimentar. Elias olhava para baixo e ele tinha água para beber no ambiente natural. Eli olhava para cima e no sobrenatural Deus enviava alimentos com corvos. Ei, a pergunta é: quem vai querer sair do ambiente desse, Jota? Só que Elias, ele se confundiu. Elias, ele se esqueceu de quem ele era, Antônio. Foi o próprio Elias quem disse: ei, Acabe, não choverá, e só vai chover quando eu falar para que chova. Elias começou a perder a sua identidade, e Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Ei, olha aqui, o problema que Deus está tirando de você, e você está achando que é o diabo, mas não é. E sabe por que Deus está tirando? Porque você fez da sua provisão temporária o seu destino. Você fixou morada aonde Deus falou: é para você passar, não é para você ficar. Não, você não está entendendo. Ei, você está com a sua mentalidade muito pequena. Você faz parte, irmão, é da Quadrangular São Joaquim. E sabe qual que é a mentalidade dessa igreja? Sabe o que Deus estava ensinando para Elias? Ei, Elias, eu sequei o rio porque você esqueceu que você é profeta. Eu sequei o rio, Elias, para você entender que já chega de você ser provido. Não entendi, pastor. Ei, Deus está secando o seu rio porque Ele não quer que você apenas seja provido, mas Ele está liberando para você essa noite uma autoridade de provedor. Não vai faltar para você, não vai faltar para sua família, não vai faltar para sua casa, não vai faltar para os filhos dos seus filhos. Ei! Aleluia! Agora o que me desperta a atenção? Deus envia Elias a alguém que não teria condições de ajudá-lo dentro da perspectiva natural. Ué, pastor, por quê? Ué, é só você olhar o texto. Ele diz para Elias: vá para Sarepta e lá uma viúva vai lhe dar comida. Uma viúva naquele tempo é uma mulher sem proteção legal, econômica ou social. Uma viúva naquela época é uma mulher excluída pela sociedade e vista como fardo. Para falar bem a verdade, uma mulher viúva nos dias de hoje, apesar de não usarmos mais esse termo, também se torna uma pessoa, dependendo da situação, excluída de todos. Eu fiquei me perguntando: mas Deus, como você tira Elias de um lugar, manda para outro, com uma pessoa que nem sequer tem as condições de ajudar aquele homem? E o Espírito Santo falou comigo assim: procura o significado de viúva no hebraico. E eu sou curioso, fui lá procurar. A palavra hebraico para viúva significa almaná. Almaná, traduzindo para o português, quer dizer desamparada. Ou seja, conjecturando com as minhas faculdades mentais, Deus não envia Elias apenas a uma viúva, mas Deus envia Elias a uma mulher Coloca para mim o versículo 10. Deus manda ele ir e ele... Não, gente, vamos lá. Deus manda ele ir e ele... Sabe qual que é o problema? Deus está falando para você ir e você está no mesmo.
Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo. Aqui eu já penso algo. Aquela mulher provavelmente estava com seu semblante abatido, conjecturando com a história. Quem sabe ela até mesmo não estava vestida de preto, com os seus olhos lacrimejando, tomada por tristeza e grande dor, porque aquela talvez seria a sua última refeição com a lenha que ela estava colhendo. Mas aqui me desperta também a atenção, porque ao invés dela ficar dentro de casa chorando, dentro de casa depressiva, dentro de casa chorando, ela resolve sair e produzir. Sabe por que muita gente não prospera? Porque decidiu ficar em casa chorando, decidiu ficar em casa depressivo, decidiu deixar o propósito para trás, porque as circunstâncias não foi como planejado. Olha a parte B do versículo. Ele a chama e pergunta à viúva: você pode me trazer um pouco d'água na jarra para eu beber? Imagina só, uma mulher numa situação de depressão, triste, oprimida pela sociedade, quem sabe desesperada pela situação que ela estava vivendo, e do nada de Deus aparece um estrangeiro pedindo água para beber. Pode falar sim ou não? Então fala com seu vizinho que é melhor. Fala assim, ó, é no cenário. Não, irmão, com fé. É no cenário da improbabilidade que Deus gera uma oportunidade. Parecia tudo perdido, parecia que era o fim, parecia que não tinha mais jeito. E para piorar, o profeta fala com ela: ela está lá na frente, traga-me também um pedaço de pão. Eu imagino aquela mulher olhando com o olho esbugalhado para o profeta, falando: profeta, pelo amor de Deus, não dá não, senhor. Aí se apertou o negócio, e o profeta às vezes olhando para ela, ela dizendo: ei, eu não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. É engraçado, né? A maneira que as coisas acontecem. É no cenário da improbabilidade que Deus gera oportunidade. Sabe o que acontece? E isso nós não conseguimos ver quando nós estamos passando pela situação. O pouco que você acha que tem, o pouco que você acha que tem para Deus é o suficiente. Sabe qual que é o X da questão? Que as pessoas não alcançam a prosperidade, porque elas acham que o que elas têm não é o suficiente para Deus. E Deus, Ele não está interessado naquilo que você não tem. Na realidade Ele quer te usar com aquilo que você... Ele não vai multiplicar os seus celeiros a partir daquilo que você não tem. Ele vai multiplicar os seus celeiros a partir daquilo que você tem. Ei, o que Ele está esperando é você ouvir o comando, você ouvir a voz, e quando Ele dizer vai, você... Em Provérbios 11:25 vai dizer: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Elias estava foragido, Elias estava escondido, o rio se secou, Elias precisava de ajuda. Deus manda Elias até a viúva, mas a viúva também precisava de ajuda. Ou seja, não foi o acaso, Deus uniu o propósito. Elias precisava se lembrar quem ele era, porque imagino eu, se ele tivesse olhado para o céu e falado: cai a chuva, em nome de Jesus, a chuva iria cair. Só que o problema é que Elias se esqueceu de quem era. Ou seja, Deus falou: Elias vai ter que se movimentar, porque Elias precisa se lembrar de quem ele é, e a viúva precisa conhecer quem é Deus. A diferença da viúva para mim e para você é que ela ouve um comando e vai.
Ei, enquanto muitos estão esperando para começar, outros já começaram sem ter oportunidade. Você está falando, não, quando eu ficar no lugar do Jota, aí eu vou mostrar o meu talento lá na igreja. Você vai ver que eu vou tirar ele. Quando ele sair eu começo a cantar. Ah, o John acha que toca, deixa ele. Quando ele descer lá, demora, eu tomo o lugar dele. Aí eu vou mostrar o que eu tenho de melhor, o meu talento. Você não está querendo mostrar o que você tem, você está querendo mostrar o que você é. Porque quando nós entendemos quem nós somos, nós não precisamos disputar com ninguém. Nós entendemos o nosso lugar onde Deus vai nos colocar. O problema é que algumas pessoas se formam e já acham que virou advogado, já quer advogar. Outros já acham que virou engenheiro, já quer a função de engenheiro. Não quer começar de baixo, quer começar de cima. Não quer ser discipulado, quer ser pastor. Não quer ser liderado, quer ser líder. Ei, querido, aprenda com a Bíblia. José começa como escravo, Davi começa como pastor de ovelhas, Daniel começa como servo do rei, pastor Estéfano começa como office boy. Por que você está querendo ser melhor do que os outros? A verdadeira prosperidade não está na altura que você vai começar, mas onde está o seu coração e como você vai começar. Ah, pastor, mas não tem oportunidade, eu sou gari. Ei, irmão, eu era ajudante de marceneiro. Eu andava no busão fedendo MDF. Tem coisa pior do que isso. E teve uma época que eles me colocaram num setor que era o setor de acabamento. Aquele negócio não é de Deus, até dó de Jesus. Mexeu com madeira. Irmão, você lixava e o pó ia subindo e você saía de lá todo branco. Entrava no ônibus sujo. Não tinha chuveiro na marcenaria não, tinha que estar. Parecia que eu tinha colocado cílios. Só que era cílios branco. Eu entrava no ônibus com vergonha, Jota, com a cabeça baixada. Eu não tinha muita intimidade com Deus. Eu pensava, não, uma hora Deus vai me honrar, né? Não é possível. Não tem condição não, isso não é de Deus não, gente. O problema é que a gente está olhando para o cenário atual. O problema é que a gente está olhando para a geografia natural. Só que você ainda não entendeu que você não serve um Deus natural. Você não serve um Deus natural, você serve um Deus sobrenatural. Então não importa se você é gari, lixeiro, se a sua família cresceu ou não, se você veio de berço ou não, se você é inteligente ou não, se você está no altar em cima ou na parte de baixo, porque a palavra vai dizer, melhor o final do que o começo, melhor o final. Ei, não fica olhando para as circunstâncias atuais, porque no futuro Deus está preparando. Ai, meu Deus. Aleluias. Eu acho que eu estou pregando só para 2 pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Coloca o versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo quando você receber a direção. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um bolo pequeno com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu. Veja o que vai dizer na parte A do versículo. Olha lá, ó. Elias, porém, lhe disse: não tenha. Aí ele vai falar: vai para sua casa. Elias está o quê? Está dando um comando. Elias está fazendo o que aqui? Interpretação de texto. Está dando uma orientação. Sabe qual que é o problema? Você quer prosperar, mas você não quer ouvir. Sabe qual que é o defeito da maioria das pessoas? Grande parte, 80%, está ouvindo quem nunca cresceu e prosperou e está querendo crescer. O problema é que você está vendo um coach do YouTube que está mostrando como você vai chegar à roda da prosperidade, mas você não sabe o que ele fez para prosperar. E aí você está perdendo chaves poderosas para prosperar no ambiente físico e no espiritual, que são liberadas desse altar, mas continua procurando o coach da internet quebrando a cara.
Homens dessa geração não vão prosperar enquanto ficarem esperando a sexta-feira sem entender o significado da segunda. Sextou, mas e a segunda? Ah, não vou trabalhar no sábado, não dá não. Sem sacrifício não tem prosperidade. Sem renúncia não tem prosperidade. Sem dor não tem prosperidade. Mas a prosperidade que Deus tem para você não é apenas a da terra, mas também. Ó, eu vou liberar aqui chaves no mundo físico para você prosperar. Quem quer? Não, vou falar de novo, só dois quer. Vou liberar aqui chaves para você prosperar no mundo físico. Quem quer? Pode falar. Acordar cedo, trabalhar muito, renunciar, estudar. Ei, querido, seja resiliente naquilo que você faz, não para no meio do caminho, não. Essa é a chave do mundo físico. Serve para todos vocês. Mas a palavra também vai dizer que a riqueza não são para todos. Nem todos estão preparados para tê-la. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero aqui liberar uma chave agora no mundo espiritual para você prosperar. Quem quer? Não, quem quer? Não existe chave mais poderosa do que ser um dizimista e ofertante. Ser dizimista é um privilégio. É ter a oportunidade de ser generoso e entregar o que você tem de melhor. Ser dizimista é entender que você não está tirando o que é seu, você só está devolvendo o que é dele. Não fica com medo de entregar aquela parte que não é sua. Porque às vezes nós ficamos com medo de entregar achando que vai faltar, mas na realidade ele está querendo Se nós somos como árvores plantadas à beira das águas correntes, nós somos como árvores plantadas junto à fonte de vida. E se nós estamos na fonte de vida, essa fonte ela não tem limites para liberar frutos sobre a sua vida. Então não limita o que você coloca no... Na minha caminhada de fé, com apenas 19 anos que eu tenho, ai, oxe, me deixa. Aí, ó, tá vendo? Ei, na minha caminhada de fé eu aprendi algo. E aprendi com a vida dessa viúva. Milagre não acontece quando ela obedece o comando, mas o milagre acontece quando ela está disposta a entregar. Pega lá, faz um bolo e traz para mim. Veja bem, o que nós aprendemos agora com esse versículo, com esse contexto? O milagre começa quando você tira de você. O verdadeiro milagre, você atinge a verdadeira prosperidade quando você entende que quando você tira de você e entrega para alguém, Deus multiplica o seu fruto, Deus multiplica a sua semente. Falando em entregar, eu me lembro de uma história que aconteceu comigo há algum tempo. Eu e a Najara, nós tínhamos um sonho, alguns anos atrás. Há 4 anos atrás, nós já tínhamos o nome dos nossos filhos, que seria Anthony ou Annalise. E conforme o tempo foi se passando, exatamente há mais ou menos 2 anos atrás, nós falamos com Deus: Deus, nós queremos ser pais. Nós queremos experimentar desse privilégio de gerar uma vida, de cuidar de alguém. Então nós começamos a orar a Deus, a nos preparar espiritualmente, financeiramente, para que Deus nos desse essa dádiva de ser pais. E o tempo foi passando, 5 meses, teste de gravidez negativo. 6 meses, teste de gravidez negativo. 1 ano, teste de gravidez negativo. 1 ano e 3 meses, teste de gravidez negativo. 1 ano e 3 meses, todo mundo da igreja de Quadrangular São Joaquim resolveu engravidar, menos a Najara. Eu cheguei à conclusão, falei para as meninas aqui, ó: vocês casados aí do GE que não quer ter filho, não toma água daquele bebedouro, tem alguma coisa ali. Não tinha condições.
Todo mundo engravidava, mas a Najara não engravidava. E aquilo me deixava triste, porque ela não falava comigo, mas homem é assim, né? Quando tá deitada, a mulher tá no celular, você olha assim de rabo de oi. Quem sabe o que é isso aí, rabo de oi? Eu olhava de rabo de oi pro celular dela assim, ela tava lá conversando com a Bel. Ai, amigo, eu tô tão triste, eu acho que eu tenho algum problema. Mais de um ano, não sei o que está acontecendo. 1 ano e 5 meses e nada. 1 ano e 6 meses, nada. Mais ou menos em outubro, virando para novembro, não me lembro bem da data. Nós estávamos em casa, pela manhã. Um casal de amigos nos ligou e falou assim: olha, nós estamos ainda aí na sua casa. Eu falei: nossa, pô, folgado, nem chamei, tá vindo. Esquisito esse povo, né? A gente que é pastor, eles acham que sim, só vai. Amém, né? Pode vir. Tô brincando, meu irmão. Eram pessoas muito queridas. Tô indo aí, não, pode vir. Eles tinham acabado de casar, nós imaginamos, estão querendo algum aconselhamento, alguma ideia, beleza. Chegaram lá, sentaram no sofá. Olha, nós queremos contar para vocês algo. Falei: amém. Qual que é a bênção? Não sei, né? Comprou um carro, comprou um apartamento. Nós estamos grávidos. Eu olhei para a Najara, ouvi nos olhos dela, ela olhando para mim, falando assim: meu Deus. Porque eles mesmos disseram para nós assim: a gente não estava planejando, não. Aí na hora veio na minha cabeça assim, pastor Lucas: meu Deus, mas a gente está tanto tempo pedindo para Deus. Pastor Lucas, nas nossas viagens, a gente falando sobre esse assunto. Às vezes o pastor Stefano, a gente viajando. Sentava aí, Júnior. Eu falei: cara, vamos orar. Nós estamos descansando em Deus. Nada acontecia. E naquele momento que eles nos contaram essa bênção, a Nazaré levantou e me chamou, e eu fiquei um pouco surpreso. E eles falaram assim: olha, e nós queremos que vocês sejam padrinhos. Eu: amém, glória. Oh Deus, para todo mundo, menos nós. Eu pensando, é claro, eu não ia fazer isso. Eu fiz uma oração de revolta dentro de mim, porque todo mundo tem e eu não. Porque todo mundo realiza e eu não estou conseguindo, Deus. Em algum tempo eu falei: olha, amor, se ano que vem Deus não mandar, eu vou olhar um exame para fazer alguma coisa, porque às vezes sou eu, não é você. E ela tinha feito todos os exames, todo o check-up, estava tudo certo. Era só Deus mandar. Então ela levanta e fala assim: vamos lá em cima. Eu falo: pera aí um pouquinho, a gente sai. Chega lá em cima, ela chega no guarda-roupa, ela vai atrás das roupas e tira uma caixa desse tamanho, toda luminosa. Eu olho para aquela caixa sem entender. E nós já havíamos profetizado que uma hora o nosso filho viria, porque nós viajamos, a Lana fez foto de gestante dela sem estar grávida. Falou assim: quando eu ficar grávida, eu vou usar essas fotos aqui para falar para todo mundo que eu engravidei. Você lembra disso, Alana? Oi? Foi o John, desculpa. Então ela subiu, pegou uma caixa, olhou para mim e falou assim: amor. Eu falei: oi. Toma essa caixa aqui. Eu peguei a caixa. Quando eu abri a caixa, estava escrito assim: parabéns, papai. Com uma foto que nós tiramos na praia. E dentro da caixa tinha 2 sapatinhos brancos. Eu olhei para ela sem entender. E eu não quis perguntar se ela estava grávida, porque eu estava com medo do constrangimento da resposta. Eu fiquei em silêncio olhando para ela e falou assim: naquele momento que eles revelou que não estavam programando, e eles tinham contado para a família, eles foram nos contar primeiro. Ela pegou aquele sapatinho que ela fez para mim, para quando ela estivesse grávida, falou assim: Deus mandou entregar esse sapatinho para eles. Naquele momento eu confesso, eu não sou de chorar, eu sou muito forte. Sou macho alfa. Eu não sou de chorar, mas naquela hora eu me emocionei. Porque ela me mostrou ser uma mulher além do que eu imaginava que ela fosse. Ela pegou o sapatinho, me deu, falou: leva para eles, e desceu comigo enxugando as lágrimas. Eu desci com ele e falei assim: John, toma o sapatinho. Aí eles ficou olhando assim e falei assim: esse é o primeiro presente do filho de vocês. Aí eles começaram a chorar. Aí nós choramos, aí todo mundo chorou. O que dói em você gera milagre em você. O milagre começa a partir do momento que você entrega. Qual que é o maior milagre que nós vivemos? Quando Jesus falou: está consumado, e se entregou por mim. O que eu quero te dizer com isso?
não tenha medo de entregar quando Deus te pedir. O que está nas mãos de Deus é 1000 vezes mais do que está nas suas mãos. Novembro, dezembro, janeiro. Ou de novembro para janeiro, mas acredito que foi em janeiro. Aqui nessa cadeira foi ministrada uma mensagem. O pastor Stefano falou assim: tempo e propósito. O Espírito Santo veio e falou no meu coração: compra um teste para sua esposa que ela está grávida. Falei: eu não vou comprar nada, Espírito Santo, tô fora dessa, vou não. Aí eu cheguei no pastor Stefano, nós iríamos fazer uma viagem na semana. Isso era um domingo. Eu falei: pastor, eu não quero comprar, porque se der negativo, a Ana Jara vai ficar triste. Eu vou ficar a semana toda fora e ninguém vai estar com ela. O pastor Stefano: Júnior, se Deus mandou, compra. Se Deus falou, faz. Aí eu saí daqui, passei na farmácia, comprei o teste. Ela fez o teste. Ou melhor, eu fiz o teste para ela. Ela falou: faça a parte que o resto eu vou fazer aqui, porque eu estou com muita fé hoje. Agora vai. Fiz o teste, positivo. Não é no meu tempo, não é quando eu quero, não é quando eu peço, é no tempo de Deus. E às vezes você está no lugar que a fonte secou e parece que tudo acabou. Muito pelo contrário, é Deus falando: tem fruto aí, não é só para você, e eu vou te levar a lugares que você vai liberar mais frutos, vai alimentar as outras pessoas, porque quem gera o milagre não é você, é Deus. Fica sobre os seus pés. Entenda algo: a entrega vai ativar na sua vida a próxima estação. O começo da história daquela viúva era uma mulher frustrada e sem recurso, e um homem sem identidade. Através de um posicionamento e de uma entrega, Deus muda todo o quadro da sua história. O que nós não entendemos algumas vezes é que o vale não anula o cuidado de Deus, ele apenas revela quem está te guiando no caminho. E nós estamos reclamando porque a luta é grande demais, porque o rio secou, porque o recurso é pouco. Nós estamos muito preocupados porque o sofrimento é muito grande e nós já não resistimos mais. Entenda que o cuidado de Deus não é medido por ausência de sofrimento, mas pela presença de Deus no meio da dor. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Tem provisão no deserto, tem luz no escuro, tem mesa no meio dos seus inimigos, ainda tem óleo correndo mediante a pressão. Ei, o que eu quero te dizer é: o vale pode ser o cenário, mas o pastor é o mesmo. É Ele que falou: eu sou o grande eu sou. É Ele que falou: ei, eu sei o que você precisa e quando você precisa. Hoje, depois dessa grande ministração, você pode sair daqui dizendo: ei, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo vivendo através de mim. Eu preciso te dizer: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não vai secar. Deus está enviando a provisão para aquilo que você precisa. Deus é um Deus de milagre. Então a palavra vai dizer que houve-se alimento para aquela mulher, para o seu filho e para o profeta não faltou. Se não faltou para eles, não vai faltar para você, para sua casa, para sua família. Se não faltou para eles, não vai faltar para você. Deus está mandando eu te dizer: a prosperidade que você precisa está a partir daquilo que você vai entregar esse momento. Ah, ninguém me ama. Ah, ninguém vê meu lado. Ah, ninguém vê a minha situação. Ah, ninguém vê o que eu estou passando.
passando, Deus vê e Ele te ama. 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 Tem alguém vivo aqui, pelo amor de Deus? Pastor Júnior, eu não tenho fruto nenhum, eu não tenho nada para entregar. E Deus está te enraizando hoje. Pastor Júnior, só tem galho. Ei, as frutas, as sementes estão sendo geradas, por mais que você não esteja vendo. Essa noite Deus está aprofundando as suas raízes para viver o sobrenatural. Aleluias, aleluias. Eu sei que um monte de gente aqui foi tocado de uma maneira diferente, de um jeito que nunca sentiu. E essa palavra é sobre entrega, mas ela também fala sobre aqueles que são improváveis. Ei, eu era um improvável, mas Deus quis que eu me levantasse para que eu estivesse aqui. Se você é improvável e veio hoje, é porque você entendeu que ainda tem vida aí. É porque você entendeu que apesar de você não conseguir ver os frutos, tem fruto aí. Apesar de você não conseguir ver as possibilidades, é na impossibilidade que Deus realiza o grande milagre. Eu estou vendo um monte de improvável aqui que Deus vai mudar a história. Eu estou vendo um monte de improvável aqui que Deus vai mudar cenários. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.